resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Pergunta que fizeram a Jesus e a resposta dele com a parábola do escultor e as cópias. Conforme capítulo 419, a visão da Valtorta do dia 2 de outubro de 1944. Jesus sobe em uma barca que foi puxada para a praia e daquela tribuna improvisada fala aos seus ouvintes, tendo-os à sua frente à beira d'água e por entre as árvores. Ele toma como ponto de partida de sua pregação a pergunta que um homem lhe faz. A nossa lei, mestre, quase nos mostra como feridos por Deus os infelizes, pois até os proíbe de qualquer serviço junto à igreja, no altar. Mas que culpa eles têm? Não seria justo dizer-se que os culpados são os pais deles, os que deram à luz a esses infelizes? Suas mães? E como é que temos que proceder com estes que nasceram assim infelizes, doentes? Jesus responde: ouvi. Um escultor perito e perfeito fez um dia a forma de uma estátua. E ficou uma obra tão bem feita que ele gostou muito dela. E disse: quero que a terra fique cheia de maravilhas como esta. Mas ele sozinho não podia executar obra de tão magnitude. Então chamou em sua ajuda outras pessoas e lhes disse: segundo este modelo, fazei-me até 10.000 estátuas igualmente perfeitas. Depois eu lhes darei os últimos retoques, infundindo uma expressão em suas fisionomias. Mas seus ajudantes não eram capazes de fazer aquilo, porque além de serem muito inferiores ao seu mestre em capacidade, tinham ficado um pouco ébrios, depois de terem provado uma fruta, cujo suco cria delírios e névoas. Então o escultor deu a eles umas espécies de formas e disse: modelai nelas o material. Ficará uma obra com medidas exatas e eu a completarei dando-lhe vida com um último retoque. E os ajudantes puseram mãos à obra. Mas o escultor tinha um grande inimigo. Era seu inimigo pessoal e inimigo dos seus ajudantes, e procurava por todos os meios desfazer-se do escultor e semear mal-entendidos entre ele e os seus ajudantes. Para isso, ele colocou nos trabalhos deles a sua astúcia, primeiro alterando o material que devia escorrer pela forma, e depois enfraquecendo o fogo, e mais adiante até o trabalho dos ajudantes. Então aconteceu que aquele que rege o mundo, para procurar impedir o máximo possível que a obra fosse realizada produzindo cópias imperfeitas, decretou sanções graves contra aqueles modelos que foram fabricados de modo imperfeito. E uma daquelas sanções era que aqueles modelos não pudessem ser expostos na casa de Deus, pois nela tudo deve ou deveria ser sempre perfeito. Eu digo deveria, porque não é assim. Ainda que a aparência deles seja bonita, a realidade, às vezes, não é bonita. Os que estão presentes na casa de Deus parecem ser sem defeitos, mas o olho de Deus é que descobre neles os mais graves defeitos, que é o que estão no coração deles. O coração! É com ele que se serve a Deus. Na verdade, é com ele. Não é preciso nem basta ter o olho limpo e o ouvido perfeito, a voz bonita, harmoniosa, membros bem feitos para cantar louvores agradáveis a Deus. Não é preciso nem basta ter belas vestes limpas, perfumadas. Límpido e perfeito, harmonioso e bem construído deve ser o espírito em seu olhar,
seu ouvido, sua voz, suas formas espirituais, e estas devem ser ornadas de pureza. Esta é a veste bonita, limpa e perfumada pela caridade. Este é o óleo saturado da essência que agrada realmente a Deus. E que caridade seria de alguém que, sendo feliz e vendo o infeliz, tivesse para com ele só zombaria e ódio? Mas até pelo contrário, dupla e tripla medida será dada a alguém sem ter culpa, nasceu infeliz ou doente. A infelicidade é um sofrimento que traz merecimento para quem passa por ele, para quem, junto com o desventurado doente, sofre também com aquilo. Talvez pelo amor a algum parente, ou talvez ainda batendo no peito e pensando que a causa deste sofrimento sou eu com os meus vícios. Mas não deve nunca converter-se em causa de culpa espiritual para quem o a vê. Em culpa ele se transformará, se transformar em uma falta de caridade. Por isso eu digo, não vos sejais nunca sem caridade para com o vosso próximo. Nasceu ele doente e infeliz, amai-o, porque ele leva consigo seu grande sofrimento já. Tornai-se infeliz por sua culpa, amai-o então, porque sua culpa já se mudou em castigo. Será ele o pai de um infeliz que assim nasceu, ou mãe, que ficou assim? Com alguma doença, amai-o, porque não há sofrimento maior do que a dor de um pai ferido em seu filho. É uma mãe que o gerou, assim doente. Amai-a, porque ela está literalmente esmagada por aquela dor que ela acha a mais desumana das dores. Mas desumana ela não é. Pois ainda maior é a dor de uma que é mãe de um monstro em sua alma, pois ela se lembra de ter dado à luz a um homem mau, um demônio e um perigo para todos, para a pátria, para os amigos. Esta não ousa nem levantar o rosto, esta pobre mãe de um ladrão, de um assassino, de um estuprador, de um homem abjeto, um homicida, um traidor, um ladrão, um corrupto. Pois bem, eu vos digo, amai também essas mães, as mães mais infelizes, pois elas, através dos séculos, serão chamadas mães de um assassino, ou de um traidor, ou de um homicida. Por toda parte ouvi o pranto das mães dilaceradas por uma morte cruel de seu filho. Desde Eva até hoje, quantas mães sentiram dilacerarem-se em suas vísceras, mais do que nas dores do parto? Mas que é que estou dizendo? Elas sentiram que lhes estavam sendo arrancadas as vísceras, e com elas o coração por alguma mão feroz, postas elas diante do filho assassinado, justiçado, torturado pelos homens e uivando em seus espasmos, envolveram-se num delírio de um amor espasmódico e doloroso, sobre aqueles despojos que não ouviam mais nada. Não se acalentavam mais com seu calor, nem podiam mais fazer nenhum gesto. Quando não acontecia ter que ouvir ainda daquela boca estas palavras: Mãe, eu te odeio. E, no entanto, eu vos digo que a terra ainda não ouviu o grito nem recolheu as lágrimas da mais santa e mais infeliz das mulheres, mas ainda santa e infeliz do que aquelas que serão eternas à lembrança do homem. Ele está falando isso porque ele ainda não morreu, ele está na Valtorta, né? A visão da Valtorta é antes dele morrer. Ele está dizendo da mãe do Redentor morto e da mãe daquele que será o seu traidor, Judas Iscariotes. Essas duas mártires de um modo diferente se ouvirão apesar da distância entre elas. Se ouvirá gemendo e será a mãe mais inocente e santa, a mais inocente mãe do inocente que dirá à sua irmã distante, mártir de um filho incrivelmente cruel e traidor: Minha irmã, eu te amo. Amai para serdes dignos desta, que amará por todos a minha mãe e amará a todos. O amor somente é o que salvará a terra. O amor somente é o que salvará a terra. E Jesus desce do seu rústico púlpito e se inclina para acariciar as crianças. E assim termina a visão Piety.